Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Sci Talks. Estou aqui com a Shirley Ribeiro. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, como a inovação está remodelando a construção civil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, acompanhem nosso calendário de eventos. E qualquer dúvida, podem mandar no chat que eu, a Shirley ou o nosso time vai endereçar todas as dúvidas. Bom, primeiro queria te agradecer, Shirley, por estar aqui com a gente. Bem-vinda a esse webinar da Saido. E já aproveitando para te apresentar, a Shirley, que é Head de Inovação no Grupo HTB, tem mais de 20 anos de experiência em construtoras, incorporadoras, impulsiona essa inovação, essa transformação digital na construção civil. Então, seja bem-vinda. Se quiser dar suas palavras iniciais, fica à vontade. Com certeza. Primeiramente, agradecer o convite. Fico muito contente de estar aqui com vocês hoje. É um momento importante também, né, Gil, para a gente poder fazer esse bate-papo e trazer na mesa esse tipo de assunto. Então, fico bastante contente, agradeço muito. E 20 anos a gente vai revelando a idade, né, gente? Assim, falando sobre isso, mas é uma jornada que a gente tem aí dentro do setor. E eu acho legal a gente vir contar um pouco também sobre isso, né? Então, como você colocou, hoje, atualmente, estou como Head de Inovação no grupo HTB. Então, para quem não conhece, né, o grupo HTB aí, nós estamos aí com praticamente 60 anos atuando no mercado brasileiro, com construção e engenharia. Então, são várias obras aí no nosso portfólio. E a gente tem foco hoje no mercado de edificações, infraestrutura e indústria. E a gente tem um grupo, né, então, que é o grupo HTB. Então, a gente tem a Tedesco, a gente tem a HTB específica, e a gente também tem um nicho da HTB Fit de obras rápidas, então, para compor todo esse portfólio aí. Então, a gente tem uma jornada longa aí, com muitas obras aí, e sempre oferecendo aí engenharia de valor para os nossos clientes. Então, quem conhece, a gente convida aí a acompanhar todas essas obras aí. Maravilha. Prazer ter você aqui. E para quem não me conhece, eu sou o Fernando Gil. Vocês já notaram que a Shirley me chama de Gil. Eu trabalho aqui na Saido. E é legal ver esse leque da HTB, quão amplo é, né? Você falou de obras industriais, infra, edificações. Então, e é um grupo internacional, né? A gente estava conversando ontem. Então, acho que você tem muito a compartilhar aqui. Essa conversa vai ser muito valiosa. Mas vamos lá, para começar. Quem que você pensa, Shirley, que são os líderes, os profissionais ou as empresas que precisam urgentemente ouvir o que você tem a dizer aqui hoje? Então, eu acho que a gente pode ampliar isso, né, Gil? Porque vamos nichar os tipos de profissionais, porque eu acho que é um tema tão amplo do que a gente vai falar aqui hoje, de inovação, de transformação digital para o nosso setor de construção civil. Então, eu acho que ele na verdade, ele ajuda, na verdade, todos os profissionais, todos envolvidos dentro do nosso segmento. Eu vou até ampliar mais, porque eu acho que para todos os profissionais, no contexto geral, porque como inovação, a gente também pega muitos insights de outros segmentos. Então, eu entendo que qualquer profissional hoje que vai acompanhar aqui o nosso bate-papo consegue pegar insights, né, aplicados na construção civil para poder aplicar no dia a dia. Então, porque o que a gente vai falar aqui é muito de trazer melhoria para o dia a dia, de como que a gente atua, de grandes desafios. Então, acho que dá para ampliar esse leque aí e o pessoal vai conseguir captar muita coisa bacana. Maravilha. Eu corroboro dessa sua opinião, porque aqui na Saido a gente é multissegmentos. A gente trabalha com várias verticais, não só a construção civil. E várias vezes a gente vê essa troca de eficiência operacional, de inovação mesmo, seja no setor financeiro, no setor da saúde, e trazer para o setor da construção e vice-versa. Então, acho que é legal você expandir isso. É um tema bem abrangente mesmo. É uma riqueza, né? Então, nas metodologias que a gente utiliza, a gente vai falar um pouco aí, enfim, no nosso bate-papo aqui, a gente incentiva muito esse tipo de prática. Então, justamente para a gente sair da caixinha que a gente fala, né? Literalmente, você ter essa visão. Então, amplia muito. Então, é muito comum, né? O profissional estar ali no seu dia a dia, fechado no seu ambiente e fica com uma visão muito limitada. Então, a gente incentiva muito essa prática, né? Então, vai olhar um setor automobilístico, como que funciona esse tipo de indústria. Então, muitas vezes, tem até um espanto profissional de falar, mas, Shirley, o quê?
tem a ver essa indústria com a construção civil. Tem nada a ver com a construção civil. Então, a gente incentiva essa prática e aí, quando o profissional vai lá, ele fala, e não é que tem mesmo um insight aqui? Eu estou conseguindo conectar isso e trazer para a prática que é algo que faz sentido. Então, começa a abrir o leque, né, a mente assim, das pessoas. Então, acho que vai ser legal esse bate-papo. Maravilha. Acho que às vezes não precisa reinventar a roda, né? A solução, o insight está ali do lado, basta a gente ter a cabeça aberta e buscar novas ideias. Abrir os olhos, a mente para isso. Exato. Né? Acho que é um exercício diário isso. Exato. E transformação digital, ele é um desafio inevitável. Mas, Shirley, o que você diria para aquelas pessoas que ainda duvidam que a digitalização ela se aplica para a construção civil? Olha, aí a gente começa a entrar, né, Gil, nos desafios que a gente tem para trazer, né, de fato, a digitalização, a inovação. Aí a gente está falando de trazer mudança, e aí esse desafio a gente fala que é para qualquer tipo de ser humano. Então, quando a gente traz mudança, você está mexendo ali com algo, e aí vem essa questão de barreiras, né? Então, você falou para estar mexendo em algo, e aí vem algum tipo de resistência, e aí a gente começa a trabalhar essa questão de cultura, né? Então, acho que é comum isso. Então, falar, opa, isso não é para nós, não é para o nosso setor, né? Então, entrando específico no setor da construção civil. Sim. Então, opa, transformação digital, tecnologia, isso não se aplica para nós. Então, aí vem muito dessa questão de a gente desenvolver muito a cultura. Então, respondendo, né, o que você trouxe, acho que é um pouco sobre isso, mas eu acho que a gente avançou muito já, Gil. Sim. Eu acho que olhando, né, essa jornada lá atrás, eu acho que tinha muito essa questão das pessoas estarem muito fechadas para isso. Hoje, o trabalho específico no Grupo HTB, a gente já tem um avanço grande nessa questão de desenvolvimento de cultura das pessoas, e eu vejo que muitos pares também no mercado já avançaram quanto a isso. Então, para trabalhar a transformação digital, a gente fala, você precisa trazer o quê, né? Não é tecnologia só. Então, você tem a pirâmide, né, da transformação digital, onde você trabalha o quê? Processo, tecnologia e o quê? Principalmente pessoas. Porque para desenvolver tudo isso, você precisa de pessoas preparadas. Então, o núcleo está aqui de você desenvolver pessoas. Então, eu vejo hoje, no Grupo HTB, a gente avançando muito nessa questão de desenvolver pessoas preparadas para avançar no desenvolvimento dos processos. E aí sim a gente trazer a digitalização, né? Porque aí os dois caminham juntos, né? Então, otimização de processo mais tecnologia, e a gente tem a transformação digital completa. Então, acho que isso vem transformando, aí falando de mercado mesmo, né? Como eu falei, os pares também vêm avançando muito. Então, falando no setor, a gente vê esse amadurecimento quanto a isso. Então, acho que ampliou muito hoje. Hoje, se a gente olha e conversa, né, com pessoas do mercado, eu acho que mudou essa visão. Onde fala transformação digital, acho que vinha, né, essa interrogação. A pessoa fala, não é para nós. Sim. Hoje, não mais. Essa percepção mudou muito agora, na minha visão. E você falou de cultura, acho que no início, e a gente fala muito de aculturamento digital aqui na Cyber. Uhum. Você ainda se depara com muita resistência interna para trazer esse aculturamento digital? Sim, acho que esse é um desafio diário que a gente tem. É um desafio diário e na cadeira de inovação é algo que a gente trabalha e faz parte do dia a dia mesmo, né? Então, é o que eu falo, a gente está lá num dia, aí tem que ter muita resiliência, né? Porque você fala, no dia a dia a gente trabalhando isso e trabalhando essas estratégias de como a gente vai avançar, né, nessa questão. Mas aí é as estratégias que a gente tem. Então, hoje no Grupo HTB, na área de inovação, a gente trabalha baseado em alguns pilares, né? Então, a gente tem ali pilar de cultura de inovação, gestão de conhecimento, marca do Grupo HTB, e aí tem específico onde a gente faz desenvolvimento, né? Que é pesquisa e desenvolvimento, que tem a parte de projetos. Então, são várias ações que a gente trabalha justamente para a gente alcançar esses resultados, né? E aí minimizar essas resistências. Sim. Então, são ações, principalmente cultura de inovação.
Então, hoje no Grupo HTB, contando um pouquinho aí para vocês, né, específico essa área de inovação corporativa, eu falo que é nova a área, né, porque tem 4 anos, né, que eu assumi essa área específica. Agora, falando como Grupo HTB. Grupo HTB, 60 anos. Sempre a gente trabalhou inovação, é essência, é DNA do Grupo HTB Inovação, porque a gente entrega isso para o nosso cliente. Então, a gente trabalha muito em engenharia de valor, então isso faz parte da nossa filosofia. Então, a gente sempre trabalhou isso dentro dos nossos processos, então, tanto da parte técnica como de processos, sempre fez parte. Então, engenharia e inovação, então, é uma área que sempre teve dentro da empresa, mas muito conectada com a parte técnica, né? Operação, então, sempre existiu. Sim. Agora, com essa estratégia inovação, cultura de inovação, que eu falo que é nova, então, há 4 anos que a gente começou a focar e trabalhando essa questão corporativa que eu falo, né? Sim. Então, é relativamente nova, 4 anos. Sim. E quando você trabalha a cultura de inovação, é um trabalho a longo prazo que a gente trabalha. Então, eu falo, a gente está engatinhando ainda nessa questão, né? Não vai ser de um dia para o outro, mas para nós, Grupo HTB, inovação é igual a pessoas. Então, por isso que a gente desenvolve muito, né, essa estratégia. E aí, Gil, essa questão de estrutura, hoje a gente não tem um time robusto de inovação. Aí por quê, né? Porque é um grupo inovador. Quem faz acontecer a inovação são as pessoas. Eu falo, é a maior área da empresa hoje. Por quê? Todos os colaboradores fazem parte da inovação. Então, quando ele entra no Grupo HTB, a gente faz uma integração dentro da inovação e a gente fala muito bem-vindo à área de inovação, porque você vai fazer a inovação acontecer junto com a gente. Então, a gente tem esse conceito hoje de cultura, justamente aí minimiza essa questão que você me perguntou, né, dessa resistência à inovação. Então, já faz parte dessa cultura. Então, a gente começa a agregar a cultura de inovação à cultura organizacional que já existe há 60 anos, né? Então, é um trabalho aí árduo que a gente faz, mas que aos poucos a gente vai construindo. E aí ele vai começando a fluir de forma que é orgânica. Então, é mais ou menos esse trabalho em resumo, né? Sim. O que a gente atua Isso é uma coisa legal. Quando eu te perguntei como que funciona seu time de inovação, como que é a estrutura, e aí você me respondeu. Hoje é o maior time da empresa, se você parar para pensar, porque a gente está apoiando todas as áreas de negócio a alcançar o objetivo delas. Então, todas as áreas de negócio, todas as pessoas da companhia têm um interesse vestido na inovação. Exato. E aí, quando eu te perguntei novamente, e essa sinergia da inovação com a tecnologia, com o time de TI, que é muito importante para que você consiga avançar alguns tipos de projetos ligados à inovação. Você falou que é uma coisa que funciona muito bem, e me surpreendeu. Então, eu acho que na HTB vocês estão fazendo alguma coisa diferente que está dando muito certo. E aí eu queria te perguntar, quais são hoje seus maiores motivadores da transformação? Seria redução de custos? Seria satisfação dos clientes? Seria mais eficiência no canteiro de obras? O que seria? Então, quando a gente fala de inovação, a gente tem que estar sempre voltado para resultado, né? Então, a gente tem o quê? Redução de custo e eficiência. Então, a gente olha muito para essa questão, né, Gil? Então, hoje, a gente trabalha muito essa questão de processo dentro da empresa. Então, hoje, dentro do canteiro de obra, né, que foi até o exemplo que a gente estava conversando ali. A gente tem hoje um hub de soluções digitais, então, onde a gente está conectado ali na obra, desde o início da obra até a finalização da obra, levando esse hub de soluções para quê? Para trazer eficiência nos processos do dia a dia de obra. E a gente está ali sempre de olho nas dores do canteiro de obra para entender quais são os processos relevantes que a gente precisa trabalhar junto com a obra para compor esse hub. Então, é um hub vivo que a gente fala, né? E é esse hub que a gente tem a parceria junto com o nosso TI, para trabalhar. Eles trabalham a parte de back-office, de infraestrutura, e a gente faz essa gestão do canteiro de obra. Então, a gente trabalha muito essa questão. Por quê? Porque gera eficiência dentro do nosso canteiro de obra e, consequentemente, a gente gera também redução de custo. E aí a gente está falando aqui específico de processo, né? Então, a gente foca muito hoje nessa questão, né? Então, esse é um exemplo que eu falo dentro do canteiro de obra. E aí, óbvio que a gente tem as áreas de apoio.
ao canteiro de obra, né? Então, por exemplo, a área de suprimentos, onde foi até a oportunidade onde eu ingressei no Grupo HTB, a gente conversou um pouco, no momento que a gente tinha um grande programa rodando dentro do Grupo HTB, que era o FEL, né? Programa HTB de Excelência Operacional, onde foi feito um mapeamento do grupo todo, né? Para entender onde fazia sentido trazer melhoria, né? Principalmente dentro do canteiro de obra, e ali identificou muitos pontos específicos dentro da área de suprimentos, porque a área de suprimentos, eu falo que é o coração ali de tudo, né? Porque é onde nasce o processo, e ele vai desencadeando dentro da obra outros processos, né? Então, é o coração. Então, ali, falou, aqui precisa de vários pontos de melhoria dentro dessa área, né? E aí, dentro da minha jornada profissional, eu tenho muita experiência dentro da área de suprimentos. E aí veio uma oportunidade específica para trabalhar projetos de melhoria dentro de suprimentos. Foi onde eu ingressei, né, no Grupo HTB, há 10 anos atrás. E aí a gente fez esse projeto específico focado em eficiência de processo e, consequentemente, traz a redução também de custo, né? Então, ali a gente fez um mapeamento do processo todo de suprimentos, da cadeia, né, que a gente fala de suprimentos, e a gente colocou priorização, né? Como que a gente vai trabalhar, né? Foi um projeto de 3 anos ali que a gente fez, mas a gente focou, por exemplo, um projeto inicial para trazer qualidade de dados ali, né? Então a gente focou no banco de dados de insumos e serviços. Aí foi o primeiro grande projeto que a gente trabalhou ali, né? Mas aí contextualizando aqui, né? Esse ponto aí, a gente trabalhou ali essa eficiência ali na área de suprimentos. Depois foram outros projetos, né? A gente trabalhou homologação de fornecedores, enfim, vários projetos ali por prioridade também, né? Então, um exemplo ali, mas a ideia sempre é atuar com esse foco, né? De eficiência e de processo. Eu lembro que eu vi alguns especialistas de inovação falando, imagino que seja alguém da construção civil também, mas ele deixava bem claro, reforçava que inovar não é criar coisas novas necessariamente, é você achar melhores maneiras de fazer uma atividade que vai gerar um resultado. Então, ele resumia assim, inovar é gerar resultado, né? Então, exato. Uma visão simplificada. Acho que ele tem que complicar mesmo, tem que ser simples, porque quando a gente fala em inovação, às vezes tem um tabu, né, de inovação, uma coisa difícil. Então, acho que tem muito esse desmistificar o inovação. Sim. Inovação é você trazer uma melhoria de algo que você já faz. Como que a gente pode melhorar isso? Então, no Grupo HTB, a gente traz essa questão de cultura, como a gente vem falando, sim, e a gente tem alguns programas aí para desenvolvimento de projeto, né? Que a gente monta alguns squads específicos, onde a inovação dá o apoio necessário. Hoje, a área de inovação ela é muito facilitador do processo, onde a gente fala como fazer, né? Então, a gente entra ali em metodologias, né? Então, hoje a gente tem um programa que é o HTB Digital, onde a gente tem ali uma sequência de como você pode desenvolver o seu projeto com uma metodologia ágil. Então, a gente entra com esse apoio, por exemplo. E o principal ponto ali, que é o início de tudo, é onde a gente fala assim, vai começar um projeto de melhoria? Então, primeira coisa, você não tem que ir direto para a solução, né? Você fala assim, preciso do quê? Aí eu preciso da inteligência artificial, que é a solução, né? Que agora está... né? É o do momento agora. Falar do problema primeiro. Preciso da inteligência. O que você precisa? Eu preciso colocar a inteligência artificial para resolver. Não, qual que é o problema? Né? Então, a gente foca muito nisso. Vamos pegar a dor. Então, o que está doendo mais? Então, vamos entender qual é o problema. Quando você entende o problema, aí a gente vai trabalhar a solução. Tá? Então, a gente deixa muito claro isso. Então, entendi o problema... Entendi. Vamos primeiro também otimizar se for um processo interno. Então, vamos otimizar ele, porque quando vai passando o tempo, né, Gil, o que acontece? Eu nunca condeno o passado, porque lá funcionava, né? Mas com o tempo, você precisa o quê? Otimizar. Você precisa olhar para o que está acontecendo hoje, falar, hoje eu preciso otimizar para a visão de agora. E aí você traz a melhoria e fala, agora está otimizado o processo. Então, agora eu deixei ele mais clean, digamos assim. Agora sim ele está pronto para digitalizar. Sim. Então, o que eu tenho para digitalizar? É uma solução pronta de mercado? Não, é algo que eu preciso trazer de desenvolvimento, de projeto. Que tecnologias tem? Enfim, aí a gente entra para esse universo de digitalização.
Então, esse programa que nós temos hoje, que é o HTB Digital, ele entra com essa visão, né? Então, Sim. com essa estrutura para dar um suporte. Mas do ser humano é normal, né, Ju? A pessoa fala, eu preciso trazer algo. Ah, é solução direto. É a mente, ela, naturalmente, ela te leva, né? A falar, eu não sou... Mas para que essa solução? Então, quando você vem com uma pergunta, para que essa solução? Aí não tem uma resposta. Então, você vai trazer uma solução para algo que talvez nem deveria existir. Porque você fala, às vezes, dentro do seu processo, você fala, daria para enxugar esse pedaço desse processo. Talvez esse pedacinho não precisaria existir, né? Então, você poderia otimizar, e aí você otimiza todo o seu processo, otimiza sua equipe, gera produtividade, eficiência. Sim. Então, a gente traz muito esse conceito também para a empresa hoje, né? De otimização, de tentar olhar essa questão de eficiência, produtividade. Então, não somente aplicada ali no projeto, mas num conceito geral. E aí, isso sim, igual a resultado. Né? Tem muita coisa que é difícil de mensurar, né? Porque a gente fala assim, precisa mostrar o resultado, né? Tem coisa que é muito longo prazo, mas você entende isso que eu estou querendo dizer? De você levar na cultura, de você começar a colocar, né, os gestores, as equipes a pensar assim, né? E falar, se eu trago eficiência, eu trago produtividade, eu começo a trazer o quê? Melhores resultados que vão impactar o quê? No meu negócio, no meu core business. Então, toda a empresa pensando assim, né? Todo o meu ecossistema funcionando assim, o meu resultado final vai ser muito melhor. Então, é mais ou menos esse exercício que a gente pratica. Vamos falar um pouco agora da história da Shirley. A gente sabe que a transformação digital não vem da noite para o dia. Mas me conta um pouco da sua jornada pessoal e de como que você se tornou essa referência em inovação na construção. Como que foi essa trajetória? Vou resumir, assim, que é uma longa trajetória, né? Mas eu acho que é bacana a gente até resgatar. É legal a pergunta que a gente vai lembrando, assim, de alguns pontos interessantes, né, Gil? Mas eu já atuei aí em algumas incorporadoras, construtoras, e como eu falei um pouquinho aqui, eu atuei bastante na área de suprimentos. Então, vamos dizer que eu me especializei, né, nessa área de suprimentos. E, enfim, eu sou engenheira de formação, né, engenheira civil de formação. E sabe quando você trabalha muito, assim, incomodado com o setor, de falar assim, poxa, é tão tradicional, mas ao mesmo tempo tão desafiador? Então, eu sempre trabalhei, sabe, um profissional com esse perfil de falar, mas é desafiador e eu quero trabalhar isso aqui nesse setor. Então, eu sempre tive muito essa visão desse desafio. Então, eu costumo falar muito, Gil, que na minha trajetória toda, eu sempre trabalhei com a cabeça de estou trabalhando um projeto específico. Eu gosto de falar isso porque, sabe, aquela coisa de aqui tem um desafio nessa empresa e eu vou montar um projeto para a gente poder trazer uma otimização, uma digitalização, e a gente vai construir essa jornada, sabe? Então, eu tive muito essa questão. Então, ali eu estava atuando, por exemplo, específico em suprimentos, e part-time eu sempre me envolvi em projetos paralelos de melhoria, que é igual à inovação, né? Então, eu sempre fui muito inquieta nesse sentido. Então, posso dizer que na minha jornada como um todo, eu sempre fui trabalhando inovação na minha carreira, né? Então, em todas as construtoras, enfim. Trabalhei um período aí na Rossi, né, incorporadora. Então, ali eu trabalhei muito com essa questão de suprimentos. Lá a gente trabalhava muito com o SAP. Tinha muito desenvolvimento do SAP. Tinha uma célula lá que a gente desenvolvia. E aí eu entrei nesse projeto, porque eu falei, eu quero participar de desenvolvimento, de melhoria. E ali eu participava de toda essa questão de trazer melhorias para esse processo, né? E assim eu caminhei, enfim, trabalhei bastante também tempo na Tecnisa, trabalhando também nessa questão aí de desenvolvimento. E eu costumo falar assim que o dia tem que ter 50 horas para conseguir trabalhar. Então eu tenho essa questão de querer trazer a transformação mesmo, é coisa que vem, né? Eu falo na veia, esse brilho no olho para trazer transformação para
para o setor, mas na minha jornada toda, como eu te falei, trabalhar com essa visão de desenvolvimento de projeto para trazer transformação. E fora isso também, Gil, que eu gosto de trazer de complemento, eu trago isso como se fosse um hobby para mim. Você fala, o que você gosta de fazer de fim de semana? Eu faço inovação também, eu sou facilitadora de uma rede mundial, que é a Techstars, Startup Weekend, onde a gente traz uma metodologia ágil também para transformar pessoas, mentes de pessoas. Então, a gente traz uma metodologia de projeto de falar como se tira uma ideia do papel e torna ela realidade em 54 horas. A gente começa uma sexta-feira à noite e vai até domingo à noite. Caraca. Uma metodologia Lean Startup, né? Então, é como se você fosse trabalhar uma mente de startup, né? Ágil. Então, a gente faz isso no final de semana. Então, é muito legal a energia que tem, assim. E isso transforma pessoas. E eu falo isso com propriedade porque eu participei, né, em 2018, de um temático Startup de Construtec. E ali eu falei, gente, existe um mundo de pessoas que querem transformar o setor, tem ideias e canteiro de obra, e tem pessoas que querem também. Então, vamos fazer acontecer. E aí que eu comecei a me envolver mais com o evento e aí eu me tornei facilitadora, né? Então, organizadora, tal, e, enfim, perdi conta de quantos eventos eu já fiz. Sim. E aí isso é Brasil todo, né? Então, tem uma rede de voluntários, é um trabalho voluntário que a gente faz, e aí Brasil todo. Então, eu tento colocar na agenda ali 2, 3 eventos por ano para facilitar, e aí a gente leva aí pessoas para começar a transformar o trabalho de formiguinha, que a gente fala, mas a gente vai desenvolvendo e trazendo empresas também, né? Um corporativo para participar desse evento. Então, desenvolvendo pessoas profissionais e empresas também. Então, é mais um trabalho, assim, extra, digamos assim, mas de transformação do setor. Então, um pouco da jornada aí que você me perguntou é algo que eu trago para a transformação. Então, dentro do mundo corporativo e fora dele, mas com o propósito de transformação do setor, que eu acho que faz total sentido. E eu vou muito nessa linha, hoje, de pessoas, como eu falei lá no começo, transformação digital. O centro é pessoas. Se você não tem pessoas envolvidas e preparadas, tecnologia, processo, né, só por tecnologia, muito difícil, fica solto. Sim. Então, pessoas preparadas, aí você consegue conectar o processo e a tecnologia, né? Então, por isso que tem muito esse foco com pessoas, né? Então, na minha jornada, eu foquei muito isso, mas eu acho que foi uma linha de aprendizado, a gente vai amadurecendo também, né? Então, eu te falo, lá no começo da jornada, eu não tinha essa visão, né? Eu trabalhava muito questão de processo, projeto puro, para entregar o resultado ali, mas não tinha muito essa visão de pessoas, né? Isso, no desenvolvimento mesmo de projeto ali, é que eu fui amadurecendo isso e hoje eu consigo enxergar essa importância e principalmente quando a gente fala de inovação, né? Então, pessoas aí que transformam tudo, né? Não, deu para ver que você realmente vive a inovação, né? A transformação digital. Esse trabalho voluntário que você falou que participa, ele é mais uma evidência disso. Eu acho que lá atrás, quando você fala que você sempre se envolveu em projetos paralelos de melhorias, talvez você já estava na inovação, né? Você já estava começando a botar um pezinho na inovação, mas por algum motivo, às vezes, não chamava inovação, né? Chamava melhoria, tinha outro nome, mas sempre teve essa veia inovadora. Eu ia até te fazer uma pergunta, voltando lá no mundo mais corporativo, como é lidar com a pressão num setor mais tradicional, né? A pressão de mudar um setor mais tradicional como a construção civil. Mas pelo que eu estou entendendo, você lida de uma maneira leve, né? É uma coisa que faz parte do seu propósito de vida, você vive isso até nos finais de semana. Então, acho que para você talvez nem seja uma pressão, não sei. Eu acho que é mais um sentido de desafio, né, Gil? Porque é um setor que tem desafios maiores. Então, acho que isso é até positivo, digamos assim, né? Porque você fala, olha, vamos transformar isso em oportunidades. Quantas oportunidades nós temos para trabalhar isso? Então, acho que isso é um ponto positivo. E aí isso incentiva ainda mais você falar o que dá para a gente fazer aqui, quais as estratégias que nós temos. Então, acho que é um campo que nós temos gigantesco, né? Então, hoje, quando a gente fala até nas startups, né? Tem muitas startups
muitas pessoas fora do Brasil que vêm para cá, porque falar no Brasil tem muita oportunidade para a gente trabalhar, né? Inclusive muito campo dentro desse contexto, né? E dentro da construção civil. Então tem muito campo. Então a gente precisa trabalhar. São muitas dores do setor. Então precisamos trabalhar. É o desafio que tem. Eu vejo isso como positivo para a gente poder desenvolver. E se fosse para você selecionar um desafio, e aí vamos expandir não só a construção civil, qualquer segmento, como você já fez antes, qual que é o maior desafio da inovação hoje nas empresas? A gente falou muito de pessoas, né? Mas qual que, na sua opinião, é o maior obstáculo a ser superado? Então, hoje ainda, Gil, a gente está no obstáculo da cultura de inovação, né? A gente está trabalhando que tem ainda essa questão de resistência à mudança. Então, nós estamos trabalhando essa questão ainda de desenvolvimento, de cultura, mas, como eu já comentei, a gente já avançou, já amadurecemos, né, essa questão. Mas eu acho que tem muito essa questão. Por quê? Aí eu explico um pouco melhor, né, para você. A gente tem hoje o quê? Uma grande corporação aqui que você tem o quê? Você tem uma gestão, né, organizacional estruturada que é necessário. E você tem aqui na outra ponta a inovação, que você precisa o quê? De flexibilidade para poder agir, para poder trazer a inovação. Você tem que deixar essa abertura para trazer a inovação, né? Para as pessoas testarem, errarem, né? Errar. Então, você acaba, às vezes, entrando num choque, né, aqui. Você fala, bom, ao mesmo tempo que eu tenho regras aqui de compliance para poder organizar a minha empresa, aí como que eu faço aqui nessa outra ponta para deixar esse ambiente? Então, você tem essa questão também. Choque, né? Essa estratégia. Como que você trabalha isso? Então, isso é muito discutido hoje. Tem algumas pautas, né, que são discutidas, né, em alguns eventos sobre isso. Como que você equilibra isso? Eu chamo de equilíbrio. Então, hoje a gente trabalha muito isso no equilíbrio, porque eu costumo falar, não tem uma receita pronta, de bolo pronta, né, quando você trabalha. Porque hoje você entra numa empresa, você tem a cultura da organização já estabelecida, então o Grupo HTB 60 anos já de uma cultura, e aí você vem com a inovação, trazendo uma cultura de inovação. Então você tem que estudar o ambiente que você está para poder estabelecer isso. E aí você entende essas regras de negócio para você trazer o equilíbrio. Sim. Né? Mas eu acho que esse é o grande desafio hoje, de como você estabelecer esse equilíbrio aqui, né? E trazendo a inovação conectada com a estratégia de negócio também. Sim. E aí eu acho que no nosso setor da construção civil, eu acho que isso está começando a amadurecer agora, como eu falei, né? Os pares eu vejo também que estão amadurecendo nesse sentido. Então acho que a gente começa a aproximar muito essa questão, né? A gente não só trabalhando, vamos dizer, no back-office, a inovação, mas a gente aplicando no core business mesmo, né? A inovação. Então a gente começa a trazer, começar a afinar, né? Estreitar, né? Estreitar. Perfeito. Aqui na Saido a gente tem uma analogia você falou de amadurecimento digital, né? Ao longo do tempo, da HTB, dos pares, que as empresas elas podem estar num momento de zero maturidade, ela ainda não tem maturidade digital, às vezes ela tem no máximo ali uma planilha de Excel, um CSV, mas não tem sistemas integrados, etc. E ela vai amadurecendo até passando por ilhas digitais, até ser líder em inovação digital e ter transformação ponta a ponta. E isso tanto para clientes quanto para empresas de mercado. E aí eu te pergunto, qual que é a maior consequência, o maior impacto negativo na sua visão de uma empresa deixar de investir em inovação e tecnologia nos dias de hoje? Olha, nos dias de hoje tem um impacto gigantesco, né? Porque hoje a gente está falando de transformação digital, enfim, isso impacta diretamente nos negócios, né? Então, acho que isso é algo que todas as empresas, né, independente do setor, elas estão conectadas, né, com esse assunto. Porque eu acho que o setor da construção civil, ele começou um amadurecimento, vamos dizer, eu não falo tardio, né? Mas eu acho que por conta do próprio negócio, né? Mas eu acho que se eu olhar para outros setores, por exemplo, setor financeiro, setor de varejo, o próprio negócio, vamos dizer, ele mostra uma necessidade, né, de você investir, de você avançar quanto a esse tema. Então, vamos dizer que quando você olha para esse setor, você fala, nossa, eles estão lá na frente, né?
mas eu acho que por conta do próprio negócio, né, do core business, exige isso. Sim. E aí, quando você olha para o setor da construção civil, você fala, o próprio core business não exige isso, né? Mas agora a gente falou para preciso trazer transformação digital para o meu negócio também, né? Mas não naquela mesma pegada desses outros setores. Mas a gente precisa trazer também, porque senão a gente começa a ficar para trás. Porque hoje a gente tem uma necessidade hoje, né, de gerar o quê? De gerar produtividade dentro de canteiro de obra, de gerar eficiência, porque isso vai impactar, como a gente falou, né, lá no produto final, na entrega final do meu cliente. Então a gente tem que ter essa preocupação de trazer isso, né, para o nosso negócio também. Eu acho que um grande desafio que você trouxe mais cedo é de conseguir materializar, não precisa nem mensurar, materializar como a inovação ela ajuda a construção civil. Porque nesses setores que você citou, financeiro, varejo, é muito mais óbvio o quanto a tecnologia ela está impactando na linha final ali do balancete do negócio, no faturamento mesmo. Você imagina um caixa de supermercado antigamente tendo que digitar os códigos de barras, hoje, né, tudo digitalizado. Banco, hoje em dia, você tem os bancos digitais que você não tem nem agências, né, que você faz tudo. É palpável, né, o produto. Está trazendo receita rápido para a construção civil. Acho que esse é um desafio, é materializar como que a inovação está ajudando o business a faturar, ter mais eficiência. Sim, porque como a gente falou antes, né, porque tem muita coisa que é no processo, né, então você vai trazendo, né, enfim, você ganha muito na questão de eficiência, de produtividade, que impacta no produto final. Mas hoje também, se a gente for olhar a questão de inovação, a gente tem inovação também, vamos dizer, no core business também, que é a inovação que é em sistemas construtivos. Esse aí, vamos dizer, mais palpável. Sim. Que você fala o que aí a gente pode trazer. Né? A gente pode trazer no próprio sistema construtivo mesmo, que eu falo, que é o que? Construção modular, é você trazer outro tipo de sistema construtivo, porque isso é palpável, né? Entendi. Você fala, eu estou mudando meu sistema construtivo, né? Então, hoje o Grupo HTB tem um sistema construtivo diferenciado no mercado, que é o E-Wood, que é madeira engenheirada, por exemplo. Então, é um produto diferente que a gente trouxe hoje para o mercado, inclusive ganhamos premiação do CEBIC agora, projeto de inovação. Obrigado. Até apresentamos na FECOM agora, né? Destaques lá também, um dos projetos. Então, é um sistema construtivo diferenciado esse. Então, esse é palpável, porque você fala, é um produto oferecido pelo Grupo HTB inovador, sistema construtivo. Aí você fala, esse é palpável, né? Sim. Então, inclusive, ele traz também a questão de ESG, né, que a gente traz aí redução de CO2, né? Então, enfim, esse é muito palpável, o sistema construtivo. Então, esse aplicado dentro da obra é palpável. Agora, a inovação específica, né, aplicada dentro dos processos, é difícil de tornar palpável, assim, né, essa questão dos resultados. Mas a gente, hoje, Gil, até falando um pouquinho dessa questão de processo, que eu acho que é legal até para a gente colocar aqui na discussão, nós temos lá, como eu comentei, o Hub de Soluções Digitais, né? Então, o que significa isso? Quando eu começo a obra, para eu garantir eficiência nos processos, a gente vai lá e coloca soluções dentro do canteiro de obra. Isso garante para mim o quê? Uma taxa de digitalização dos meus canteiros de obras. Então, tem a meta lá de 100% digitalizada a minha obra. Legal. Então, eu já tenho como mensurar, por exemplo. Então, a gente começa a tentar trazer algumas métricas para começar a ser palpável isso. Então, é isso que a gente vem fazendo hoje. A gente está avançando bastante esse ano também, junto com a área de excelência operacional, trazendo alguns painéis para a gente começar a olhar e trazer isso aí, cultura também de inovação, né? Sempre está interligada ali, para trazer, inclusive, para todos os envolvidos, para os gestores de obra também, para eles começarem a ter essa visão também, né? De falar taxa de digitalização, hub de soluções digitais, meu canteiro digitalizado, eficiência de obra, e aí começa a analisar dados também, enfim, que aí a gente entra nessa pauta também, mas é começar a trazer resultados palpáveis, né? Então, esse hub de soluções, ele tem muito essa questão, esse hub de soluções para nós, ele é muito estratégico nessa questão também, né? Mas aí é como tornar ele palpável, né? São muitas ações envolvidas nele, porque a gente atua nesse hub, a gente fala de ponta a ponta no canteiro de obra, quando a obra começa até o final da obra, fazendo uma gestão junto com a obra, né? E junto com os parceiros no hub também. Então, tem várias startups ali, junto com a gente nesse hub,
e a gente vai acompanhando junto com o andar da obra, né? Então a gente fala assim, precisa trazer uma melhoria de solução, precisa trazer uma melhoria do quê? De processo. Por quê? Porque a gente vai acompanhando junto com quem? Com a obra que está usando ali, quem está no campo, que está, vamos dizer, com a mão na massa. Então a gente tem que estar junto com a obra, né? Então a gente faz essa gestão que a gente fala de hub de soluções. Então são várias ações associadas para a gente conseguir extrair o que é o resultado. Então a gente começa a trazer números, né? Então essa taxa de digitalização hoje é um dos números para tornar palpável, digamos assim. A redução de papel, essas pequenas ações somadas e combinadas, elas se tornam um grande resultado, né? Você Exato. reduzir papel, que hoje é muito manual na construção civil, a gente sabe. Às vezes uma assinatura eletrônica num processo de coleta de EPI. Exato. Aí você começa a entrar no detalhe de cada uma das soluções também, né? Sim. Eu acho que é legal. Então, hoje a gente está começando a fazer isso. Então, entrar no detalhe de cada uma das soluções, falar, hoje a gente tem uma solução, por exemplo, de projeto, né? Que é a Constru Code. Então, você fala assim, o que ela me traz? Aí você falou, eu acabo eliminando papel na obra, né? Óbvio que eu não vou tirar toda a plotagem de projeto, que eu preciso ainda, né? Mas eu elimino muito papel. Eu digitalizo a questão também. Isso traz ganho de eficiência. Eu engajo também a operação, a consultar projeto. A gente estava conversando antes. Ele bate no QR Code, ele tem um projeto no celular. QR Code, ele no celular, ele sente aquele pertencimento também à obra, né? Olha aqui, a obra está no celular. Enfim, os gestores de obra também, né? Porque facilita a vida dele, ele fala, olha, está me contando algo da obra, abre pelo celular ali. A gente tem também a gestão remota de obra 360, as imagens de obra também. Está tudo na palma da mão. Então, quando ele vai contar, ao invés de entrar num grupo de WhatsApp, que vai ter 50 grupos de WhatsApp, né? Falar, cadê a foto daquela área da obra que eu queria te mostrar? Onde está aquela foto? Tem um relatório, onde é que está aquela imagem? Ele vai entrar no aplicativo e vai falar, olha aqui, ó, inclusive dá para fazer o comparativo dessa data, então, sei lá, semana passada, olha só o avanço que eu tinha na minha obra. Na palma da mão, entendeu? Olha a eficiência, produtividade que ele me dá. E eu te falo até mais nesse caso específico, né? Então, se eu estou fazendo uma obra de retrofit, que a gente tem muito case de aeroporto também. Então, eu estou lá, meu cliente começa a me falar, olha, parte de instalação, né, que é bem complexo. Ele fala, olha, não era bem esse escopo, não tava... Aí você fala assim, não, então vamos olhar aqui. Aí você pega ali a imagem e aí você fala, olha, essa data, olha, então estava exatamente assim. Então, você acaba tirando qualquer tipo de discussão e atrito, porque ali você tem uma evidência. Histórico, né? Rastreabilidade. Histórico, rastreabilidade. Então, você minimiza, né, essas questões que são sempre complexas também, né? E geram discussões realmente. Então, você minimiza tudo isso. Então, a gente tem cases, inclusive, né, de algumas obras, colocando isso em pauta, falando, olha, auxiliou muito nessa questão de discussão técnica, porque a gente tinha aqui, mostrava na hora, eu não precisava ir para o canteiro de obra e falar, vamos lá que eu vou ter... Não, porque eu estou no campo discutindo, não está aqui, ó, vamos olhar junto. Então, essas questões, elas, assim, eu falo, não tem preço. Né? Então, isso é o resultado. Muito grande. É o resultado de cada um. E aí o desafio é tornar isso palpável, como você estava falando, né, Gil? Aí de cada uma das soluções, a gente falar como tornar isso palpável e trazer para o dia a dia isso na visão mesmo, né, dos gestores de obra. E aí entra na questão de cultura também, que a gente veio falando, né? A gente começar a ligar esses pontos e, enfim, agregar valor no dia a dia, né? Exato. Principalmente lá do canteiro de obra, né, que é o core. E se tornar orgânico, né? Então, mas acho que isso a gente vai amadurecendo. Então, isso no Grupo HTB a gente vem amadurecendo, né? No nosso hub de soluções, e é um trabalho desafiador e ao mesmo tempo, assim, a gente sente esse resultado acontecer, né? Então, é bem bacana, assim, o trabalho. Boa. E Sheila, me conta, na sua trajetória de transformação digital, qual foi o maior destaque que você já viveu em algumas das instituições ou projeto que mais chamou a atenção? Vou falar de um dos projetos, que eu comentei do projeto de suprimentos, né, que a gente implantou, foi o núcleo, mas acho que eu vou comentar um projeto que eu acho que faz bastante sentido, porque a gente teve pandemia, né?
acho que foi um desafio geral aí para todos nesse momento. A gente estava com um projeto em andamento na área de suprimentos, homologação de fornecedores. Então, nós temos hoje muitos fornecedores, um universo gigantesco, né, de fornecedores, desenvolvimento de novos fornecedores. Nossas obras são espalhadas em todo o Brasil. Então, pensa que eu vou ter uma obra agora em Manaus, por exemplo. Então, quando a gente inicia uma obra num local novo, eu desenvolvo muitos fornecedores locais e ali eu preciso fazer a homologação desses fornecedores. Então, demanda ali várias documentações, análises, né? Então, é um processo complexo. E a gente estava ali num processo de reestruturação desse processo, né? Então, a gente aplicou lá o HTB Digital, otimização, porque era um processo antigo. Então, imagina que ele estava obsoleto em algumas questões, né? Então, a gente trouxe otimização, enxugando, deixou clean, fazia bastante sentido. A gente testou ele, falou agora está legal o processo. Agora a gente precisa do quê? Precisamos trazer digitalização para ele. E aí foi a busca de que solução, que tecnologia que a gente vai trazer. E aí eu estava nessa questão, com esse olhar, né? Então, os eventos que eu participo muito de tecnologia e inovação, eu estava com esse olhar de entender isso. E aí eu entendi que existia uma tecnologia do RPA, né? Que é a parte aí de automação de processo, né? O robô, né? Que automatiza processo. E aí eu falei, opa, esse processo, essa tecnologia é interessante. Um evento da Microsoft na época, né? E aí eles mostraram, inclusive, um processo de suprimentos rodando um pedido dentro do SAP. Não dava nem tempo de ver o processo, eles colocaram na tela, rodando, o RPA rodando o pedido de suprimentos no SAP. Então, menos de um minuto, o pedido era feito dentro do SAP pelo RPA. E aí eu falei, é exatamente isso que nós precisamos para atender o nosso processo de homologação. E aí eu comecei a ir atrás, então, de quais as empresas que tinham no Brasil, né, que estavam atuando com RPA, e aí a gente começou um processo, né, de seleção, né, toda a parte de digitalização ali para poder entender. E aí a gente deparou com um desafio nesse momento, porque a gente falou, são grandes empresas que trazem essa solução, tecnologia, só que aí a gente tinha a questão de ter, vamos dizer, uma inviabilidade financeira. Por quê? Porque nesse momento eu tinha que fazer uma contratação, vamos dizer, de uma licença lá de 3 anos com grande investimento para, vamos dizer, um pacote de 20, 30 processos para aplicar o RPA. E não era isso que eu queria. Eu queria, assim, eu quero um processo. Como que eu faço um processo? E não existia essa possibilidade, né? Só que eu insisti, eu falei, eu preciso de um processo. E essas empresas, elas não tinham essa flexibilidade. Então, naquele momento, falou, caiu essa oportunidade agora. Mas é isso que eu preciso. Então, eu comecei a investigar ainda no mercado. Falei, eu preciso achar uma alternativa. E aí, num evento da Startse, específico de construção civil, aí tem lá aquelas ilhas de startups, né? Eis que tinha uma startup de RPA. E ali eu fui direto, falei, olha, eu preciso de atender uma... Ele falou, eu faço exatamente isso. Eu falei, pronto, então estamos com um processo aqui. E aí a gente entrou ali no circuito e conseguimos entrar com um piloto, né, com a startup, e o processo de homologação ele é complexo para poder rodar, né? Mas por se tratar até de uma startup que tem flexibilidade para poder atuar, e para eles, ponto positivo, para eles desenvolverem um novo processo, inclusive, né? Então, foi bem interessante esse trabalho de piloto. E eis que entrou, nesse momento, a pandemia, né? A gente estava bem nessa virada, né? Do piloto para o projeto oficial, né? Então, por isso que eu quis comentar desse projeto aqui. A gente aprovou o projeto bem na virada da pandemia, e fez total sentido a virada desse projeto na pandemia, porque você imagina eu fazer as homologações de forma manual quando entrou pandemia, né? Todo mundo remoto, ninguém sabia muito bem trabalhar de forma remota ainda. Então entrou esse projeto na hora certa, né? A gente fez a virada do projeto, aí entrou pandemia, aí o desafio de fazer o projeto de forma remota com a equipe, mas a gente conseguiu fazer em 4 meses a implantação do projeto. Mas por conta do processo estar otimizado já, né? Então a gente conseguiu, e aí implantamos o RPA, né? Fizemos, né, a integração SAP, conseguimos em 4 meses implantar,
e começou a rodar a homologação RPA SAP em 4 meses. E roda até hoje. Roda até hoje. Hoje, na verdade, a gente já fez fase 3, né? Aquela fase foi a fase 1, a gente trouxe, e aí vem implementando aí cada vez mais melhorias. Na verdade, a gente tem outros robozinhos agora funcionando, até para outras áreas. Então, foi o start inicial de trazer uma nova tecnologia para o Grupo HTB, por isso que eu quis comentar, inclusive, desse projeto. Então, foi o desafio de trazer nova tecnologia num momento delicado, que virou pandemia e tudo, então fez total sentido. E hoje a gente vem conseguindo implementar também para outras áreas. Então, é um case bem interessante, assim, para a gente poder comentar. Legal, legal. E aí vou fazer uma recapitulação aqui em voz alta. Por favor, me complemente ou me corrija de todos os aprendizados que eu tive aqui hoje, né? E principalmente falando para aqueles que estão querendo dar os primeiros passos e começar essa iniciativa de inovação na sua empresa. Você fala muito da importância do processo, né? Que se o processo não é bom ou não está otimizado, não adianta você digitalizar o que ainda não é bom. Uhum. Tem até o Polito, que é uma conexão em comum nossa, ele fala, se você digitalizar lixo, você está só tornando o lixo digital, né? Você está digitalizando algo ineficiente. Uhum. Então, acho que essa importância do processo tá redondo, sempre em evolução contínua é muito forte. A parte do aculturamento digital e que a inovação ela é um time que engloba todas as áreas de negócio. Então, todas as áreas de negócio fazem parte da inovação e que inovação também nada mais é do que trazer resultados, né? Seja redução de custo, seja eficiência. Então, acho que esses são um pouco, estou tentando resumir aqui, dos primeiros passos para quem vai começar essa jornada de transformação digital. Se eu esqueci alguma coisa, pode me complementar. Não, tá perfeito. Seu resumo. Então, acho que é algo simples mesmo, Gil, para a gente poder trazer aqui para a mesa. Então, acho que é justamente isso, a gente ter esse olhar de otimizar sempre o processo, não pular etapas e ir direto para uma solução e uma tecnologia. Então, sai uma tecnologia nova, como a inteligência artificial, que a gente comentou, e falar, eu quero implementar essa tecnologia. Então, acho que é muito você identificar qual é a sua necessidade, que é exatamente o seu problema. Então, vamos mapear primeiro. Então, onde é que você está atuando? Ele faz um mapeamento e aí tem essa clareza. E trabalha a prioridade, porque não dá para abraçar o mundo também. Então, eu costumo falar isso. Eu quero resolver tudo, porque você não vai conseguir resolver tudo. Então, resolve por etapas. Então, como eu comentei do projeto lá do RPA, a gente fez por etapa também, fase 1. Então, estabelece. Falou fazer fase 1, 2, 3, porque assim você consegue enxergar resultado. Sim. Porque se você abraça tudo, fica difícil você começar a enxergar resultados. Então, acho que isso faz total sentido também. Mas eu acho que é isso. Primeiro, você enxergar se isso tem sentido, né? O que você falou, se entra lixo, vai sair lixo. Então, tem que ter qualidade, né, de informação. É necessário mesmo trabalhar isso? E aí, trabalhar por prioridade. Então, otimização de processo primeiro, e depois a digitalização, porque eu falo solução, tem várias soluções, N soluções, mas a sua dor, você pode identificar, ela vai ser única, você tem que, é que eu falo, amar o problema, né? A pessoa até fala, você põe um coração lá, eu amo o quê? O problema, eu entendo muito bem a minha dor, que ela dói, né? Você fala, ela dói ali todo dia, então se ela está doendo muito, ok, eu identifiquei, agora qual é a melhor solução que eu tenho diante do meu cenário ali, e aí eu falo, agora dentro do meu cenário, tem essa gama de soluções, qual que vai ser aqui para mim? E aí você consegue trabalhar de uma forma bem, eu falo, suave, assim, né? E aí você consegue um bom resultado. Albert Einstein já dizia, né, se der um problema, quando dava um problema para ele gastava 90% do tempo pensando problema, focado no problema, e só 10% focado na solução. Perfeito aí, você resumiu tudo em uma frase, ó, perfeito. E a gente vai chegando no final, Shirley, acho que a minha última pergunta para você aqui hoje, olhando para o futuro do nosso setor da construção civil, qual é a tendência de inovação que você acha que definirá o setor nos próximos 5 a 10 anos? Essa pergunta do milhão, né?
Mas quando a gente fala de futuro, eu acho que as coisas estão mudando bem rápido também, né, Gil? Mas o que eu posso trazer aqui para comentar é muito conectado com tudo que a gente discutiu aqui, uma evolução do que a gente discutiu, cultura de dados. É a gente começar a trabalhar essa questão, é a evolução, né? A gente está falando de cultura de inovação, cultura de dados. Como evoluir nessa questão? Eu tenho todos os meus dados, estou trabalhando em digitalização, como transformar isso também em resultado, trazer para o dia a dia do canteiro de obra isso. Porque não é dia a dia nosso olhar, né? Os números, começar a trabalhar ali isso. Então, acho que é muito a gente trazer essa questão de cultura de dados. Hoje, no Grupo HTB, a gente está trabalhando muito essa questão, a gente está com um projeto agora de Data Lake, que a gente está trabalhando, organizar essas informações e começar a trabalhar isso. Então, acho que é um amadurecimento que eu vejo do setor, realmente. Sim. Com outros pares trabalhando também essa evolução. Então, acho que é isso que eu vejo nos próximos anos, a gente evoluindo muito essa questão aí. Tem uma empresa que eu gosto muito de referência do setor, que ela é muito inovadora, né? Que é da Vitacom, que surgiu a House, né? Que é do Alexandre Frankel. Ele comenta muito nas palestras dele sobre essa questão de cultura de dados. Então, é algo que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia. Então, é que a House, ela nasceu, né, da inovação, então ela já tem essa cultura no dia a dia dela, mas eu acho que traz como inspiração hoje dentro do setor, né? Eu gosto sempre de comentar isso, porque é um setor bem tradicional, mas dentro do setor você já vê, né, essas spin-off aí que estão surgindo já com essa cultura. Então, acho que é algo que eu vejo muito, que já está acontecendo, enfim. Mas aí, falando de inovação do sistema construtivo, construção modular também, que já vem acontecendo. Tem uma série de barreiras hoje, né, que a gente tem legislativo, enfim, mas são desafios que a gente vai trabalhando e vai trazendo aí para o dia a dia também, né? Mas eu acho que é o que eu vejo aí de construção modular. E aí de tecnologia mesmo, acho que é o que a gente está vivenciando agora, né, Gil, que é a inteligência artificial também, que a gente também vem amadurecendo. Então, no primeiro momento foi aquele, né, não sei o que é isso, mas quero... vou usar, como a gente falou, vou usar, não sei o que é, mas eu acho que veio muito esse amadurecimento também, né? O que é essa tecnologia, mas o que para a construção civil ela vai agregar. Então, ela agrega hoje muito na eficiência de processos, não em si para o nosso core business, mas é o resultado consequência, porque vai gerar eficiência e produtividade, mas eu acho que a gente tem muito essa consciência hoje. Então, eu vejo isso como uma tendência agora, a gente conseguir linkar isso com a estratégia e falar, eu vou aplicar essa tecnologia, mas com essa estratégia eu sei muito bem o que eu estou fazendo para poder aplicar. Então, é o que eu vejo, assim, bastante conectado, né? Enfim, aí outras soluções que a gente já vem trabalhando, mas eu vejo amadurecimento também, né? A gente trabalha muito questão de BIM, não é uma novidade, mas eu acho que tem um amadurecimento no que a gente vem utilizando. Uma que eu quero comentar também é essa gestão remota de obra que a gente vem usando, que é a captura das imagens. Isso a gente vem avançando e faz muito sentido isso, a gente poder fazer esse acompanhamento, porque ele traz essa questão também de eficiência e produtividade dentro do canteiro de obra e várias outras questões aí envolvidas. Então, isso eu vejo e tem também um amadurecimento dessa tecnologia dentro do canteiro de obra, das funcionalidades ali agregadas. Essa questão dos dados, essa questão dos dados que você falou, eu acho que é fundamental. Eu vejo muitas empresas da construção, eles geram muitos dados, têm muitos dados, mas não sabem como utilizar. Ou então os dados não são confiáveis, ou então, e não menos importante, eu vejo uma empresa da construção civil, por exemplo, com uma ferramenta para fazer RDO, uma ferramenta para fazer controle de ponto eletrônico, outra ferramenta para fazer rateio entre centros de custos, né, principalmente falando de grandes grupos e holdings que tem várias obras, e tudo não integrado. Então, os dados eles ficam descentralizados e muitas vezes ele perde o uso, ele não consegue usar aquilo de forma estratégica para impactar na linha final do negócio. Então, acho que essa questão dos dados ela é fundamental. Exato. Esse é o desafio hoje, né, Gil? Eu acho que quando a gente olha para o passado, você tinha muito essa questão de usar uma única ferramenta, né? Era tudo muito dentro de um grande ERP, por exemplo. Então, era tudo numa ilha só, que a gente fala. Agora são várias ilhas.
E esse é o cenário mesmo. Eu acho que as soluções hoje elas estão assim isoladas em várias ilhas, e o desafio é esse, de como você integrar esses dados. Então, por isso que eu falo que essa questão muito de cultura de dados, de como você trabalhar, e os dados hoje eles estão assim, você tem dados, a maioria ele é não estruturado mesmo. Exato. Né? Então, a gente está falando isso num contexto geral, não é nosso segmento específico, não é exclusividade nossa. Então, você tem dado não estruturado, semi-estruturado e estruturado. Então, como você trabalha né, essa arquitetura, né, que aí acho que é uma especialidade de vocês. É uma das nossas missões, integrar essas ilhas digitais e até reduzir um pouco, simplificar o ecossistema. Você vem falando sempre. Então, acho que é esse desafio, vocês conseguem até auxiliar nessa questão, mas esse é um desafio, acho que para o setor. Porque dados a gente tem, a gente começa a ter essa clareza de como a gente começa a trabalhar esses dados, e como a gente consegue fazer essa ligação dos dados. Que dados eu preciso para eu poder fazer a minha análise, a minha inteligência de dados? Eu tenho todos os dados agora, né? Então, agora eu tenho eles conectados. Como? Por isso que eu falo que é cultura de dados. Então, o primeiro ponto que eu te falei aqui, cultura de dados, porque dados, ele te gera tudo, né? Então, ele está ali. Sim. Mas como que eu vou usar ele? Então, cultura de dados, para a gente começar a aprender como que a gente faz isso. Maravilha. Shirley, conversa maravilhosa. Agradecer a todo mundo que participou aqui da nossa conversa até agora. Queria te agradecer por ter vindo aqui na Saidel, ter compartilhado tanta informação rica. E fica à vontade para deixar uma mensagem final. Irei te visitar lá em São Paulo. Com certeza. Vamos tomar um café paulista, em terras paulistanas. Fica o convite, então, para a gente fazer um bate-papo lá em São Paulo hoje. Eu agradeço mais uma vez aqui o convite. E mensagem final aqui, eu acho que, reforçando o que a gente falou, né, Gil? Eu acho que a inovação aqui não é reinventar a roda, na verdade. É a gente entender como continuar fazendo a roda girar, né? A engrenagem girar, trazendo uma forma nova dela girar, né? De trazer aí novas tecnologias, novos processos, novas formas de fazer ela girar. Então, acho que é algo bem, bem simples. Acho que a mensagem final é essa, e a gente transformar esses desafios em novas oportunidades, assim. Então, acho que estamos juntos aí nessa jornada. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Pessoal, não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Acompanhem nosso calendário de eventos. Esse foi mais um